Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. O nosso programa de hoje nos leva a fazer uma reflexão sobre a tensão hoje na China. Desde 2019, o mundo vem numa escalada de tensões, seja por conta da pandemia, seja por conta de disputas militares ou ameaças geopolíticas. Um ponto de muita tensão é o mar que separa a China continental de Taiwan. E a visita oficial da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, só botou gasolina nessa fogueira. A tensão nunca esteve em níveis tão alarmantes. Apesar da pressão esmagadora da China e das táticas de postura de Xi Jinping, a presidente da Câmara dos Estados Unidos da América, Nancy Pelosi, desembarcou em Taipei, Taiwan. A visita de Pelosi a Taiwan é a primeira visita oficial de alto escalão dos Estados Unidos em 25 anos e ocorre em um momento em que os laços entre os Estados Unidos e a China estão em baixa. Enquanto isso, em antecipação a um ataque chinês, pela primeira vez desde a crise do Estreito de Taiwan em 1996, Taipei emitiu nível 2, prontidão de combate. Vários aviões de guerra chineses voaram perto da linha que divide o Estreito de Taiwan, aumentando a tensão. Mas para a gente compreender um pouco mais, vamos entender a história e a posição chinesa. O território original dos chineses é a planície do norte da China, a quem os chineses chamam de planície central. Ali é o coração da civilização chinesa. Ela fica abaixo da Mongólia, ao sul da Manchúria, na bacia do Rio Amarelo, e é uma das áreas mais povoadas do mundo. Mesmo poluído, o Rio Amarelo é para os chineses o que o Rio Nilo é para os egípcios, o berço dessa civilização. Os limites da China são estratégicos. Ao norte, a Mongólia e o deserto de Gobi. A oeste, o Planalto Tibetano e os Himalaias. O coração da China, a planície do norte, tem 2 rios, um clima perfeito que permite 2 colheitas ao ano. Foi ali, nesse coração, que por volta de 1500 a.C. surgiu a dinastia Shang, ou, como os chineses chamam, o povo Han. Ainda hoje, 90% da população chinesa descende do povo Han. Esse povo é diferente na língua, falam cantonês, ou mandarim, ou outras línguas regionais, mas são unidos pela etnia e principalmente pela proteção do coração de seu território, a planície central. Nesta planície, que seria do tamanho de metade dos Estados Unidos, vivem 1 bilhão de pessoas. E tudo gira em torno da política e da cultura, o que os mantém unidos. Antes de analisarmos a evolução da China, não esqueça de dar um like nesse programa, se inscrever no canal se ainda não está inscrito e deixar o seu comentário ao final. E dessa maneira você estará concorrendo a vários brindes na nossa próxima live. Se inscreva. Assim como a Rússia, a China defende-se ampliando as suas fronteiras, alcançando e ocupando as barreiras naturais. E a última delas a ser anexada ao território chinês foi o Tibete, em 1951. Mas bem antes disso, em 200 a.C., o povo de Han já havia ocupado as pradarias da Ásia Central, chegando ao mar da China, ao sul, construindo então a Grande Muralha. Depois, no ano 609 d.C., concluiu a ligação entre os seus 2 mais importantes rios, o Rio Amarelo, que se uniu ao Yangtze, com o Grande Canal, ao custo do trabalho de milhões de escravos. Os Han, então, brigavam entre si e no século XI tiveram de se juntar para enfrentarem os mongóis, que conquistaram a China. E Kublai Khan se tornou, então, o imperador da dinastia mongol na China, a dinastia Yuan. No entanto, 90 anos depois, os Han
assumiram o controle novamente do território, surgindo a dinastia Ming. Essa dinastia iniciou o comércio com os europeus e as regiões costeiras, como Xangai, enriqueceram rapidamente. No século XVIII, a Birmânia, a Indochina e a província de Xinjiang foram anexadas pela China. A província de Xinjiang é enorme, 2 vezes o tamanho de Minas Gerais, e era povoada por muçulmanos, mas o seu território oferecia uma proteção, uma barreira ao coração da China. No século XIX e até no início do século XX, os britânicos chegaram à China e retalharam o seu território, ocupando-o durante um tempo, dividindo também a sociedade chinesa, principalmente pela Guerra do Ópio. Já nos anos 1930, chegaram os japoneses, que iniciaram uma guerra com os chineses e anexaram a Manchúria e a Mongólia. Com o final da Segunda Guerra Mundial, foi a vez de nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek e comunistas liderados por Mao Tse-tung lutarem internamente na China. E Mao tomou o poder em 1949, iniciando uma centralização nunca vista antes na história chinesa. Já em 1951, finalmente a China toma o Tibete e participa também da Guerra da Coreia. A China então se fecha, há pobreza no campo, uma grande fome. No entanto, a Revolução Cultural de Mao amplia os poderes do Estado chinês. E nos anos 60 há um choque com a Índia, que deixou marcas ainda latentes até hoje. Nos anos 80, Deng Xiaoping, o novo premier da China, colocou em voga o socialismo com toque chinês, que previa o controle do Partido Comunista numa economia capitalista. A China então surge como uma potência comercial e começa a se transformar num gigante militar. Já em 1990, retoma o controle de Hong Kong e Macau, de ingleses e portugueses, de maneira pacífica, respeitando acordos antigos. Como toda superpotência, a China se preocupa primeiro com a sua defesa e, para isso, busca garantir as fronteiras. Mas é sintomático que, ao analisarmos a história militar da China, observarmos que, no século XX, a China enfrentou os japoneses, depois enfrentou os americanos na Guerra da Coreia, lutou contra a Índia em vários pequenos conflitos desde os anos 1960, chegou a ter um choque violento com a Rússia na fronteira entre os dois países em 1969 e nos anos 70 enfrentou cara a cara militarmente de uma maneira muito forte o Vietnã. Ou seja, ao longo do século XX, a China teve mais guerras do que qualquer outro país no mundo e enfrentou as grandes potências. É sintomático que, no século XXI, já no seu início, a China se arma tanto. A China de hoje é moderna, ergueu uma defesa eficaz no seu território, respeitando as características naturais, e usa o comércio também como uma arma de dominação. Ao norte, no deserto do Gobi, existe uma linha colossal de defesa, e a China se expande em direção à Mongólia através de acordos comerciais. Ao leste, a fronteira com a Rússia estende-se até o Mar do Japão, e os acordos recentes com a Rússia de Vladimir Putin desenham um novo mapa estratégico na região. E entre a Rússia e a China está a Manchúria, com 100 milhões de chineses, enquanto que o extremo oriente russo, que faz divisa com esse território, possui apenas 7 milhões de russos. Estes acordos tornaram a Rússia a parte menos influente dessa relação. Ao sul, a fronteira é com o Vietnã, o Laos e o Camboja. O Vietnã é uma ameaça menor à China, por conta de sua ligação, por incrível que pareça, com os Estados Unidos. Já o Laos e o Camboja são de difícil acesso ao território chinês, e a China não se preocupa com eles. A preocupação maior vem do território e da fronteira entre Índia e Tibete. A disputa por províncias naquela região espelham o interesse
estratégico da China nessa fronteira distante. Em 1962, aconteceu uma luta feroz entre chineses e indianos, que se repetiu recentemente em 2 localidades na fronteira. A tensão está sempre presente entre estes 2 países mais populosos do mundo. Mas o grande desafio fronteiriço e territorial da China é o Tibete. A região é estratégica para os chineses, que não admitem nenhum outro país ali e nem a independência do próprio Tibete. Mas isso é muito estratégico, porque a fonte de água da China, a caixa d'água da China, é o Tibete. Quase a metade da população mundial depende das águas dos rios que nascem no Tibete. São mais de 20 rios e 6 deles extremamente importantes. Estes 6 rios são o Brahmaputra, que é importantíssimo para a Índia, o Yangtze e o Rio Amarelo e o Rio Mekong, que abastecem a China, e o Mekong ainda chega ao Vietnã e ao Laos. Tem também o Rio Salween, que corre pela China, Tailândia e Mianmar, o Rio Indo, importantíssimo para a China, Índia e Paquistão, e também o rio Ganges, que tem no Tibete seus principais afluentes. Então a importância do Tibete vai além da salvaguarda das fronteiras. Ele é vital para a China e para todos os outros países. Portanto, controlá-lo é fundamental. A fronteira, na verdade, é entre o Tibete e a Índia. Por isso a China buscou o controle do Planalto tibetano. Ali estão localizadas as nascentes de 3 rios importantíssimos para os chineses: o Rio Amarelo, o Rio Yangtze e o Rio Mekong. Não é à toa que se diz que o Planalto tibetano é a caixa de água da China. Tudo isso mostra que a ocupação da China no Tibete não está ligada a questões de direitos humanos, mas sim de segurança geopolítica para os chineses. Os chineses construíram uma ferrovia até a capital do Tibete, Lhasa, que foi inaugurada em 2006. Desde então, mercadorias e passageiros chegam ao Tibete em trens 4 vezes por dia, 7 dias da semana. São milhões de descendentes do povo Han ocupando o Tibete hoje. Na Manchúria, na Mongólia Interior e em Xinjiang, as maiorias étnicas eram Manchu, Mongol e Uigur. Hoje, as maiorias étnicas são do povo Han. Existem protestos nessas províncias contra o governo central, mas os protestos continuarão e os Han continuarão a chegar a estes territórios, ocupando-os cada vez mais. Assim como os trens levaram europeus às terras dos índios comanches e dos navajos no oeste americano, as modernas estradas de ferro levam os Han ao Tibete, à Mongólia, à Manchúria e a Xinjiang. Talvez a fronteira mais importante, no entanto, para os chineses seja a região do Paquistão, do Tajiquistão e do Quirguistão. Ali está localizada a antiga Rota da Seda e a ponte dos chineses para o mundo ocidental. A província de Xinjiang faz fronteira com 8 países nessa região, inclusive a Rússia, o Paquistão e a Índia. E ali acontecem motins étnicos e também acontece a repressão chinesa, que pode ser física ou pode vir também através da injeção de dinheiro e da chegada de milhares de trabalhadores chineses diariamente. Nessa região está o petróleo e está a estrada que liga a China ao porto de Gwadar, no Paquistão. Esse porto foi arrendado pelos chineses junto ao governo paquistanês. E mesmo que na região aconteçam tentativas de grupos radicais islâmicos de infiltração na província, isto será apenas um ponto de atrito ao qual os chineses estão atentos.
Tudo isso nos permite então compreender como que os chineses encaram a questão da democracia. O nosso conceito ocidental de democracia não se aplica aos chineses. Não existe democracia na China. A democracia exporia as divisões entre zonas rurais e urbanas. Para os chineses, unidade e progresso econômico são mais importantes do que a democracia, do que o indivíduo. Os chineses têm uma visão social diferente do Ocidente. No Ocidente, o importante são estes direitos individuais. Para os chineses, o importante é o coletivo, que está acima de tudo. Quando o presidente Richard Nixon, em meados dos anos 70, perguntou ao primeiro-ministro chinês Zhou Enlai qual foi o impacto da Revolução Francesa na China, a resposta de Zhou Enlai mostrou um pouquinho dessa mentalidade chinesa. Ele respondeu: "É cedo demais para se saber." Toda essa situação geopolítica da China nos leva à necessidade de entendermos o gigante chinês, entendermos o seu raciocínio com relação às suas fronteiras e a importância do seu exército. Mas a China surge como uma grande ameaça. Existem 3 razões pelas quais a China e mesmo a Rússia podem querer confrontar os Estados Unidos e seus aliados, mais cedo ou mais tarde, e possivelmente dentro de 5 anos. O primeiro fato é que as Forças Armadas dos Estados Unidos ainda precisam de tempo para se reestruturar e se reorganizar, mudando o foco do confronto, não mais o contra-terrorismo, mas sim um conflito entre grandes potências, Estado contra Estado. O segundo fator são as condições domésticas na América e na Europa. Assim que os Estados Unidos ultrapassarem a sua atual turbulência, que lembra muito os anos 1970, o governo americano irá buscar uma reconsolidação interna e fortalecer o governo central. E daí então, Pequim e Moscou serão vistos como um inimigo muito mais formidável do que hoje. O terceiro fator é a construção de pressões internas nas sociedades chinesa e mesmo na sociedade russa. Hoje, protestos e um declínio populacional preocupam ambos os governos. Este conflito global dependerá de quanto Pequim e Moscou temem a mudança na próxima década e o quanto estão ansiosos para explorarem suas vantagens neste momento. A recente aliança entre Rússia e China mostra como estão dispostos a mudarem o eixo, a criarem um novo mundo, o que muitos chamam de nova ordem mundial. Assistimos então o declínio americano e do modelo ocidental e o surgimento de uma aliança que nos preocupa. Mas vamos olhar mais de perto a situação da China hoje. A China está se metendo em um beco sem saída. Ela precisa manter a industrialização, modernizar as suas instalações e principalmente melhorar o nível de vida da população. Mas isso coloca em risco a produção de alimentos. Lembre-se, fome gera revoltas. Diariamente acontecem na China 500 protestos em média, expondo a fragilidade do governo chinês diante da fome. No entanto, a China ainda está conseguindo manter um acordo com o mundo. Eles produzem barato e nós compramos barato. Isso tudo leva à necessidade de uma marinha de guerra. Desde o século XV, com o almirante Zheng He, a China já navega os 7 mares. No entanto, o objetivo do almirante era apenas conhecimento, explorar, sem ocupar ou sem tirar riquezas. Hoje, a China constrói uma marinha oceânica. Já tem 3 porta-aviões e colocou mais navios nos mares da China e no Pacífico. Em outubro de 2006, um grupo naval de super porta-aviões dos Estados Unidos, liderado pelo USS Kitty Hawk, navegava confiantemente no mar da China Oriental, entre o sul do Japão e Taiwan, zelando pelos interesses de todos, quando, sem aviso, um submarino da marinha chinesa emergiu no meio do grupo. Um porta-aviões americano daquela dimensão, rodeado por outros 12 navios de guerra, com cobertura aérea de submarinos. No entanto, a embarcação chinesa, um submarino de ataque da classe Song, surgiu no meio da esquadra.
Foi como se a administração da Pepsi Cola aparecesse numa reunião da direção da Coca-Cola, depois de estar escutando embaixo da mesa durante meia hora. Os americanos ficaram espantados e zangados. Espantados porque não fazia ideia de que um submarino chinês pudesse aproximar-se tanto sem ser notado. Zangados porque não tinham percebido a chegada do submarino chinês e viram naquela atitude uma provocação, considerando que o submarino chinês tinha o próprio Kitty Hawk ao alcance de um torpedo. Protestaram e os chineses disseram: "Oh, que coincidência termos emergido no meio do seu grupo de combate, que estava ao largo da nossa costa. Não fazíamos ideia." Isto é a diplomacia de marinha de guerra do século XXI da China. Enquanto os ingleses costumavam colocar um navio de guerra ao largo da costa para marcar posição, os chineses colocam-se à vista ao largo de sua própria costa, mostrando uma mensagem clara: agora somos uma potência marítima. Este é o nosso tempo e este é o nosso mar. Isso nos leva a um possível ponto de atrito no futuro: o acesso da China ao Pacífico, pois ele passa próximo às ilhas japonesas, como Okinawa, Hokkaido e também as Ilhas Kurilas, disputadas por Japão e Rússia. A mensagem de Tóquio é: sabemos que vão passar por aqui, não se metam conosco no caminho, e transformaram essas ilhas em arsenais antinavios. Separando o Mar da China está Taiwan, que é uma parceira dos Estados Unidos. A questão entre Taiwan e China remete ao período em que o Mao Tse-tung ocupou o poder na China. Os nacionalistas fugiram para Taiwan. No entanto, o governo de Pequim é reconhecido pela maioria dos países do mundo, pois tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas para comércio. Já Taiwan tem apenas 23 milhões. Os chineses usam o poder econômico de persuasão nessa questão, enquanto também forçam a ocupação de Taiwan sem ser pela via militar, pois comércio e turismo oferecem um jogo a ser jogado a longo prazo. Já a oeste da China está o Estreito de Malacca. Malásia, Singapura e Indonésia estão no caminho da China, e este estreito é um ponto de estrangulamento. Por isso, a China está transformando recifes e atóis em território, construindo bases e pistas, ocupando esses pedregulhos no oceano, e passa então a reivindicar soberania nas águas. Isto é uma ameaça para os vizinhos. A China quer se transformar numa potência de 2 oceanos, o Pacífico e o Índico, construindo portos na Birmânia, em Bangladesh, no Paquistão e em Sri Lanka, buscando parceria comercial e até militar. No Paquistão, como eu disse, arrendou o porto de Gwadar. A China também está construindo portos no Quênia, ferrovias em Angola, hidrelétricas na Etiópia e busca minérios e metais preciosos em toda a África. Este é o estilo chinês. Empresas e trabalhadores estão se espalhando pelo mundo e lentamente as forças armadas chinesas irão segui-los. No entanto, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. A China hoje é uma refém da economia global. Se não comprarmos, eles não fabricam. Daí vem o desemprego e, como estão altamente concentrados em zonas urbanas, será inevitável uma agitação social. E se ela acontecer na China, viria em larga escala. Não é à toa que China e Rússia assinaram um acordo comercial cuja moeda principal não é o dólar. A China busca o seu caminho. Espero que tenha gostado dessa análise sobre a China e fica a reflexão. Mande o seu comentário, é importante. Vou deixar aqui uma dica de leitura sobre o tema, o livro do Tim Marshall, Prisioneiros da Geografia, um livro muito bacana que faz uma análise da China, da Rússia, dos Estados Unidos e que te ajuda a compreender o mundo atual. Não se esqueça de deixar o like no programa, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal. Fazendo isso, você estará concorrendo a vários brindes que estaremos sorteando na nossa próxima live. Eu fico por aqui, mas espero você no próximo vídeo. Até lá!